A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal de Apologética em Defesa da Fé, pelas Sagradas Escrituras. É matando a cobra e mostrando o pau. E mostrando ela morta. Como diz o nosso irmão Adonias. E todos os aí, né? Muito bem, meus irmãos. Eu já trouxe nesse canal mostrando porque os protestantes tiraram os 7 livros ao pé da letra. Eu mostrei ao pé da letra os 7 livros. Só que ainda eu não mostrei porque eles tiraram o capítulo 13, os acréscimos, né? Tiraram o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Daniel. Eu vou mostrar para vocês hoje o capítulo 14 de Daniel, que ele é citado em mais 2 livros, esse capítulo 14 de Daniel. Eles tiraram porque eles disseram que o capítulo 14 de Daniel não é palavra de Deus. Se não fosse palavra de Deus, ou seja, se não é palavra de Deus, é que realmente não aconteceu, segundo a lógica protestante. Muito bem. Então você vai ver aqui o capítulo 14, veja aí, para você ter uma ideia. É o capítulo 14 de Daniel, tá? Aí, ó. A história de Bel e o dragão. Muito bem. Eu vou te mostrar hoje. Eu vou te mostrar hoje que isso aqui é palavra de Deus, igual eu mostrei o profeta Baruque. Palavra de Deus. E muitos disseram, irmão, isso aí não precisa. Esse daí tá nítido demais. Por que os hereges fizeram isso? Pois é. Tá no capítulo 36 de Jeremias, que era Jeremias ditando e o profeta Baruque escrevendo. Ditando a palavra do Senhor. Ah, mas o rei queimou o primeiro rolo. Jeremias foi e ditou. O primeiro rolo tinha 4 capítulos. O segundo rolo, 6 capítulos. Jeremias foi ditando outra vez e o profeta Baruque escreveu para levar para os deportados na Babilônia. Essa história aqui sucedeu na Babilônia. Quando o rei Astargés morreu e Ciro Persa assumiu o seu lugar. E você vai ver comigo dentro das Sagradas Escrituras falar isso do mesmo jeito em outros livros. Vamos pegar aqui o texto aqui em cima, do versículo 3, olha só. Os babilônios tinham um ídolo chamado Bel. Chamado quem? Bel. Aí está. Cuja dispensa diária era de 12 artabes de farinha, 40 carneiros e 6 medidas de vinho. Olha aí, outra marcação. Versículo 4 aqui, ó. O rei prestava culto ao ídolo. Diariamente o adorava. Aqui está. Se esse livro tivesse esse capítulo 14 na Bíblia protestante, ele já tinha adulterado. Já tinha adulterado o ídolo para imagem. Né? Já tinha adulterado. Eu trouxe aqui esses dias, e está aqui no canal, quando eles trocaram o termo ídolo e deuses para imagens, né? A adulteração protestante. A adulteração protestante não tem tamanho, mesmo, é grandiosa demais. Ele não tem limite para com isso. Versículo 5. O rei disse um dia. O rei disse-lhe um dia, aqui é Daniel. Por que não adoras Abel? Aqui está. Por que não adoras Abel? Respondeu Daniel. Não venero o ídolo feito pela mão do homem. Aí está. A adoração ela compete o termo latria somente a Deus, que ele termina respondendo em um grau inferior de latria.
termo venero. O ídolo. Aí está. O que é um ídolo? Um outro Deus. Então logo nós vemos que a palavra de Deus é clara quanto a isso. Se nós pegarmos aqui o livro de Baruque, que não tem na Bíblia protestante, no capítulo no capítulo 6 de Baruque, eu disse 2 livros, né? Vou mostrar em 3 livros. Vou mostrar em 3 livros. Isso aqui, ó, além disso aqui. 4 com esse. Esse episódio é verdadeiro, viu? E foi citado por vários profetas. Foi citado pelo profeta Baruque, no capítulo 6, aonde Jeremias mandou escrever, viu? Ele escreveu a ditado do profeta Jeremias. Fala, profeta. Escreva aí, Baruque. Deus diz o seguinte. E ele, ó. Palavra de Deus, viu? Baruque 6:40. Os próprios caldeus os afrontam quando se lhes apresenta um modo. Levam-no a Bel, suplicando-lhe que dê voz ao mudo, como se o Deus pudesse ouvir alguma coisa. Aí está. Como que o primeiro a falar. Por que eu estou mostrando primeiro no livro de Baruque? Porque o livro de Baruque não tem na Bíblia herética protestante. Tiraram o livro de Baruque. Em vários debates do Padre do Estouro com pastores protestantes, os pastores protestantes citam o livro de Baruque. Eu já vi um protestante dizer para mim, olho no olho, cara a cara, que não eram para terem tirado o livro de Baruque. Porque o livro de Baruque é a palavra de Deus. O que acontece para justificar a retirada do livro de Baruque? A maioria dos protestantes. Que o Baruque lá de Jeremias é um e esse Baruque é outro. Diabolicamente. Entende? Essa é a tal da má-fé, meus irmãos. A tal da má-fé. Veja, se nós voltarmos do livro de Baruque para trás um pouco, para o livro de Jeremias, meus irmãos. Olha aí, ó. Jeremias 51, versículo 44. Que tem na Bíblia herética protestante, tem esse versículo lá. Olha o que diz. Castigarei Bel na Babilônia, tirando-lhe a boca o que havia comido, e dela não se acercarão mais as nações. Eis que se desmorona a muralha da Babilônia. Por quê? Porque aqui eles colocavam na boca do ídolo, que era grandioso, o templo, dizendo que o ídolo comia. Mas na realidade, era o sacerdote que roubava o alimento. Esse texto, depois você lê o capítulo 14 de Daniel, você vai ver. Aqui diz, olha o que botavam na boca dele, ó. Que diz, ó. Colocavam, cujas despesa diária era de 12 artebs de farinha, 40 carneiros e 6 medidas de vinho. Colocavam pela boca do ídolo e durante a noite os sacerdotes do ídolo e roubavam para suas famílias. Tudo que colocavam lá. Até que Daniel vai com o rei, coloca lá uma cinza, o rei sela a porta com o selo do seu anel para ninguém entrar, porque só os sacerdotes sabiam o selo. Quando é de manhã está lá o rastro deles. O rei abre, manda chamar os sacerdotes e manda matar todos a fio de espada. E entrega Bel e seu templo na mão de Daniel. Como está dizendo aqui, ó, castigarei Bel na Babilônia. Jeremias 51, versículo 44. Castigarei Bel na Babilônia. Aqui, ó. Presta atenção. Aqui está. Ó. Vamos aproximar mais um pouco aqui.
Veja aí. Se não é verdade. Não dá, infelizmente, para colocar uma Bíblia aí para sustentar. Vamos ler? O rei mandou matá-los e pôr Bel à disposição de Daniel. Aí está claro. Que o destruiu, assim como o seu templo. Exatamente como Deus falou pela boca do profeta Jeremias. E o que Deus falou, irmão, pela boca do profeta Jeremias? Repito, Jeremias 51, versículo 44. Castigarei Bel na Babilônia, tirando-lhe da boca o que havia comido. Entende? E esse castigo de Bel foi o quê? A morte dos sacerdotes de Bel. A matança dos sacerdotes de Bel, porque o rei Ciro mandou matar todos, não deixou um para cima. Acabou com os sacerdotes do ídolo. E você pensa que é só aqui que fala? Não. Nós já vimos em Baruque, fora esse texto aqui de Daniel, capítulo 14, nós já vimos capítulo 6 de Baruque, nós já vimos o capítulo 51 de Jeremias, e também, meu irmão, em Isaías. Aí. É citado, o ídolo Bel é citado por dois grandes profetas, Isaías e Jeremias. Isaías 46, versículo 1. Bel cai. Nebo desmorona. Seus ídolos são carregados em lombo de mula, fazem delas o fardo de animais exaustos. Bel cai. 46, verso 1 de Isaías. Bel cai. Aqui está. Bel cai. Presta atenção. Aí, ó. E pôs Bel à disposição de Daniel, que destruiu, assim como o seu tempo destruiu. Bel cai. Então, a questão do protestantismo mentir, dizendo que nós só podemos ter livros, se tivesse, para eles, protestantes, e é uma grande maioria, para eles o livro só é livro se esse livro tiver escrito em outro livro. E aqui estou mostrando que o capítulo 14 de Daniel está escrito em Jeremias, está escrito em Isaías, e além para nós está escrito no livro de Baruque. Porque se Baruque é um ditado de Jeremias, não é? Jeremias também fala em Baruque, essas cartas são direcionadas a quem? Aos deportados da Babilônia. Por isso que o Deus da Babilônia caiu. Aí está. O Deus da Babilônia caiu. Aí. O rei mandou matá-los, matar aqui, o sacerdote de Bel. E pôs Bel à disposição de Daniel, que o destruiu, assim como o seu templo. Mais tarde ele vai destruir o dragão também aí, que é o episódio de Bel e o dragão, e vai ser lançado na cova dos leões. Então, meu querido irmão, aqui, dentro da Sagrada Escritura, mostrando que Bel está escrito nos livros que os protestantes consideram inspirados, Isaías e Jeremias, e tiraram o livro. É como Tobias, né? Tobias é citado por outros livros também. Tobias é citado por outros livros também, veterotestamentários, e eles tiraram. Né? Eles tiraram. O segundo livro Macabeus, capítulo 7, a mãe e os 7 irmãos, é citado no 11:35. Da Epístola aos Hebreus. Que diz, ó, alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Quem foi que falou na ressurreição? Exatamente os filhos daquela mãe, os 7 filhos daquela mãe, que estavam sendo assassinados pelo regime babilônio de Antíoco Epífanes. Lá em 2 Macabeus, capítulo 7. Então, meus queridos, nós vemos que tudo isso é palavra de Deus. Os apóstolos utilizaram tudo isso. Todo esse material, todos esses livros completos que nós temos, os 46, né? Veterotestamentário,
e os acréscimos colocados por São Jerônimo, que é os capítulo 13 e o capítulo 14, que ele achou no original, e aí dos acréscimos de Esté, todos eles estão na Bíblia. Todos eles é citado, cita um ali, cita outro ali, e por aí vai. Entende? Então é fácil matar a cobra e mostrar o pau e ela morta, tirando o couro dela até o couro do esqueleto, como diz nossos irmãos aí. Está provado? Mostrando com Bíblia que esse capítulo 14 de Daniel é palavra de Deus. Que esse ídolo Bel existiu, era um deus na Babilônia. E as profecias diziam que ele ia ser destruído. E quem destruiu ele? O profeta que nasceu na Babilônia e morreu na Babilônia. E morreu na Babilônia? Profeta Daniel. Aí está. Couro pelo sovaco. Meus queridos, não esqueça aquele like para que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Deus abençoe a todos. Coloque seu comentário aí. Vamos interagir, eu e você, se Deus quiser.